Salve Maria, sou missionário São Roberto. O tema de hoje é que é um ídolo? Cara, um ídolo é uma imagem pagã que quer ser adorado como Deus. Eu não entendo, cara. Os protestantes, eles vê essas passagens Levítico 1:2, Levítico 6:30, o que Deus está proibindo, a Bíblia é bem clara. Se você tiver um tempinho de estudar, você vai entender o que Deus está proibindo, o que Deus está mandando fazer, o que Deus está proibindo. Que interessante, ó. Os protestantes lêem esse versículo aqui, Levítico 26, ó, 1 e 2. Não fareis ídolos, não levantareis estátua, nem estrelas. Não porei em vossa terra pedra alguma, adornada de figuras, para vos postardes diante dela. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardarei o meu sábado e reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Senhor, ó. Aqui vemos o que? Imagem que Deus não mandou fazer. Imagem de um ídolo. O que é um ídolo? O que é adoração? Tanto em Números 25:18, Deus manda fazer uma imagem, uma arca, e colocar duas imagens, que é dois querubins, que não é imagem de ídolos, são imagens de servos, em Mateus 22:30, seremos igual a anjo no dia da ressurreição. E guardareis meu sábado, que é preceito e mandamentos da lei. Tanto se você for meditar Levítico, você tem que seguir os preceitos, os mandamentos para o povo judeu. 26:30. Destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas imagens do sol. Amontarei vossos cadáveres sobre o de vossos ídolos, e minha alma vos abominará. Quer dizer o quê? Ó, que também Jesus, ele é o sol da justiça. Aqui, o povo pagão adorava o Deus Sol. Tem muita diferença entre o sol da justiça, que isso ele é o sol da justiça, e destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas imagens do sol. Imagem do sol. Olha só que interessante, cara. Aí, olha em Apocalipse, pra gente entender, cara. Imagem do Deus Sol é imagem pagã. Jesus, ele é o sol da justiça. Apocalipse 1. Aqui, ó. 16. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto semelhava ao sol quando brilhar com toda a força. Olha só. Tem diferença, cara. Esse texto bíblico que eu citei aqui é imagem pagã. Imagem que Deus não mandou fazer. Como, por exemplo, aqui, se você for meditar, Samuel 5, a arca entre os filisteus. Ali temos, dentro desse templo pagão, duas imagens. A imagem que o filisteu pegou, que é a arca da aliança, que tem 2 querubins, e a imagem de Dagom, imagem pagã. Agora a gente tem a noção e a base. A imagem de ídolo, que vai dizer Êxodo 26:1, do povo pagão. Imagem de Deus, Sol. E a imagem via sacra, que está lá dentro do templo.
Olha só que interessante. Os filisteus, 1 Samuel 5, o filisteu apoderou-se, pois, da arca de Deus, e levaram nas Ezer para Azoto. Tomaram a arca de Deus e a introduziu no templo Dagon, colocando-a junto do ídolo. Olha só que interessante. É só um cara burro mesmo, um protestante burro, vai entender, ó. Imagem de ídolo é imagem pagã do deus Dagon. E a imagem via sacra, imagem consagrada, é a Arca da Aliança, que tem 2 querubins. Então tem 2 diferenças. A imagem que Deus mandou fazer, Êxodo 25, 18, e a imagem do povo pagão que Deus não mandou fazer. Tanto que o texto diz aqui que é ídolo. Tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagon, colocando junto do ídolo. No dia seguinte, levantando-se pela manhã, os habitantes de Azoto viram Dagon estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Levantaram o ídolo, olha, que é o Dagon, repuseram no seu lugar. Na manhã seguinte, ao levantarem, encontraram de novo Dagon estendido, com o rosto por terra diante da arca do Senhor. A cabeça do Deus e suas 2 mãos estava desprendida e jazia perto do limiar dele, só restou o trono. E por isso que o sacerdote de Dagon e todos os que entraram no templo em Azoto evitam ainda hoje pôr o pé no limiar da porta. Que interessante, aqui a gente já cai por terra essa distorção protestante. A imagem via sacra, a imagem pagã, é uma imagem que tem consagração, uma história, que é ungida pelo sacerdote. Muito diferente da imagem do ídolo. Que interessante. Aí os caras fazem essa confusão. Aqui você deixa bem simples o texto para você entender. Imagem pagã, Dagon. Imagem do povo que não é eleito, do povo pagão. Egípcio, povo pagão. Tem imagem de sol, imagem de vários deuses. Imagem que Deus mandou fazer é do povo escolhido. Uma imagem, um ícone que te leva, que te remete, que te leva a Deus. Como a serpente. Quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Número 21, 8 e 9. E essa serpente, segundo Reis 18:4, foi destruída. Por quê? O povo já não via essa serpente com a imagem via sacra, mas começou a cultuar e começou a prestar culto. E chamava Neusatã. Por isso que a serpente foi destruída. Virou um deus, um ídolo como Dagon. A imagem de Nossa Senhora é uma imagem que quer adoração? Não. É a imagem de Dagon? Não. É uma imagem via sacra, de acordo com Números 21, 8 e 9. Quando o povo olha para a imagem, contempla a imagem, presta culto de honra à imagem, é um ícone que te aponta, que te leva a Deus. Que interessante. Não é culto de adoração. A imagem é sacra. Imagem de servos, imagem de santo. A Bíblia nenhuma proíbe. Ainda tem mais. Por que o rei Salomão se corrompeu? 1 Reis 11. Simples, cara. Essa tática protestante já é velha. Já é velha. Cai quem não lê Bíblia. Aqui, ó. A idolatria de Salomão. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas e itéias. Ó.
filha do faraó. Imagina a idolatria lá do Egito, que essa varoa prestava culto. Pertenceste à nação das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relação com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduzirão aos corações arrastando para os seus deuses. Aqui, ó. Essa nação uniu-se a Salomão. Por seus amores teve 70 esposas de classe principeca e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o coração. Sendo já velho, elas conduziram o seu coração para seguir outros deuses. Já não era mais a Arca da Aliança. O seu coração já não pertencia sem reserva ao Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto, às tardes, deusa do Sidônio, e a Melca, ou Melcom, o abominável ídolo dos Abonitas. Dois ídolos. Fez mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel, como fora seu pai Davi. Por esse tempo, Salomão edificou no monte que está a oriente de Jerusalém um lugar de culto a Canão, deus de Moabe, e Melcom. Olha só, abominações dos Abonitas. O mesmo fez para todas suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Simples, cara, o texto. Você faz sacrifício para Nossa Senhora? Você acende incenso, você acende mirra, você presta culto de adoração a Nossa Senhora? Não. Olha só, Salomão prestou culto, cultuou, adorou, edificou um templo, fez tudo ao contrário. É isso que é ídolo, imagem pagã, que Deus não mandou fazer. Ele tinha aliança ali, a Arca da Aliança. Prestava culto, prostrava Josué 7,6, prostrou diante da Arca da Aliança, tanto Josué e o ancião. Se contaminou, se corrompeu, olha, com esses deuses. Nossa Senhora é uma deusa Melcom. Nossa Senhora é uma deusa dos Amonitas. Nossa Senhora é imagem de Dagon? Não. Imagem via sacra. Que interessante. É rainha do céu, como diz o protestante? Não. A rainha do céu é uma mulher da cultura pagã, estrangeira. Maria é israelita. Que interessante. A Bíblia deixa bem explicado. Olha agora que Deus mandando fazer. Agora a gente conhece umas imagens pagãs, as imagens de ídolo. Agora vamos conhecer a imagem via sacra que Deus mandou fazer. Números 28:9. O Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente e meta sobre o poste. Todo que for mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez por uma serpente de bronze e fechou sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhar para a serpente de bronze conservava a vida. Êxodo 25:18. Fará 2 querubins de ouro. Fará de ouro batido em determinada data. Um deu lado, outro deu outro lado. Agora você vai estar aqui em crônica. Para encerrar o vídeo, né? Já entendemos já que é uma imagem de ídolo, imagem via sacra. Reis, crônica. A imagem via sacra, ela opera milagres e prodígios, porque ela reflete a grandeza de Deus. Te remete, te leva a Deus.
te leva a adorar a Deus. Aqui, ó. Crônica 13, 14. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo que lhe pertencia. Quer dizer, que a arca da aliança ficou ali no templo do Dagom, no templo do Filisteu, e colocou ao ridículo aquele povo pagão. A imagem do povo pagão se prostrou diante da arca da aliança. Da arca que é a presença viva de Deus, que tem 2 querubins. E a arca da aliança operou milagres e prodígios na casa de Obed-edom, imagem via sacra. A imagem via sacra que Deus mandou fazer lá no deserto, quando o povo olhava, contemplava a serpente é um ícone que levava o povo a Deus, o povo era curado, milagres e prodígios aconteciam. Que interessante. Samuel 6. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, de Gade. E o Senhor abençoou toda a sua família. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi, e fê-la transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos. Aqui a marcha com a arca da aliança, tal, etc., que operou milagres e prodígios ali na casa de Obed-edom. Segundo Samuel 6, 11 e 12. Primeiro Reis 13, 14. É isso que os protestantes eles não entendem. Ou entende ou se faz de louco. Se você for seguir somente a Bíblia, você vai entender tudo isso aí. Porque a Bíblia mostra a imagem via sacra, a Bíblia mostra que a arca da aliança é Nossa Senhora. Só um pastorinho no Velho Testamento e só um pastorinho no Novo Testamento. Aliás, após 2, a igreja se tornou pública. Essa igreja foi gerada lá na cruz, em João 19, 25. Tem doutrina, tem fé, tem pastoreio, João 21, do 15, 17. Para não cair no engano, cara. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. É simples, cara, entender isso. Mas os protestantes, eles mostram só os versículos que eles querem para fazer suas doutrinas. Por quê? Doutrina para perseguir a igreja. Entrou um irmãozinho aí no meu Face querendo debater e tal, etc. Mas, meu irmão, não tem como ter esse debate com você, porque a Bíblia é bem clara. A Bíblia mostra imagem. Ah, mas vocês católicos são adoradores de imagem? Certo? Não, meu irmão. A Bíblia lá tem um tempo, Reis, só não vale mentir. Está lá, 1 Reis, do 22 ao 35, Ezequiel 41, 17 até o 26. Tem imagem. Êxodo 25, 18, Deus mandou fazer, número 21, 8, 9. Então, você quer debater Êxodo 20, olha lá, Êxodo 20 lá proibindo imagem. Meu irmão, é simples, cara. É imagem pagã. Só você buscar os trechos bíblicos que eu acabei de pregar, você vai entender. Deus mandou fazer, Deus autorizou que fosse imagem pagã. Sim. Tanto lá no terreiro de Macumba tem imagem pagã. É a mesma coisa com o templo de Dagon. Esses templos de culto e candomblé, esses cultos que tem cheio de imagens, escultura de Aparecida, ou etc., no padrão da igreja, é povo pagão, cara. Que não tem aliança com Deus. Simples entender isso. Está celebrando uma missa lá no terreiro? Não tem. Os caras querem misturar isso, porque é crença, cara. Nós temos fé. Crença, todo mundo pode ter crença no budaísmo, no islamismo, na espírita, na cortomacia, no candomblé, etc. Isso é crença. Fé só tem a igreja. Crê, até os demônios crê, treme e geme. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a resposta. Glória a Deus, aleluia.